Todo mundo aqui já sabe o que é o cilindro. Agora vamos para os elementos de um cilindro. A gente tem um total de 5. Essa linha que une os círculos, a gente vai dar o nome de eixo. O eixo é uma linha imaginária que toca cada uma de suas bases circulares, base. O eixo ali está unindo a base circular. Essa daqui eu vou chamar de base 1, não, base 2, e a de cima eu vou chamar de base 1. O eixo é uma linha imaginária no meio do centro de cada base, centro 1, centro 2. Essa bolinha aqui indica o centro do círculo. E o eixo, ele une o centro do círculo, que é a base 1, até o centro 2. O próximo elemento vai ser o raio da base. Pode ser de qualquer um, mas eu coloquei aqui porque tem mais espaço. E sobrou agora somente 2. Isso aqui é bem importante que a gente não confunda a diferença entre geratriz e altura. Geratriz é qualquer linha desse retângulo curvado que une as duas bases circulares. Esse retângulo aqui. Isso aqui é um retângulo, porque se a gente for separar cada uma das partes de um cilindro, isso aqui é um retângulo. Essa parte que está unindo as duas bases, ela é formada por segmentos. Cada um desses segmentos, a gente dá o nome de geratriz. Isso aqui é uma geratriz. Isso aqui também é uma geratriz. Vou escrever aqui, geratriz. Mas ela também poderia estar aqui, porque esse retângulo que forma, ele é formado por infinitos segmentos de retas. Isso aqui que eu estou desenhando são geratrizes, dando um exemplo de geratrizes, não somente as que estão expostas. A altura, ela vai ser dada em linha reta de uma base até a outra. Então, isso aqui é a altura. Quando a gente vai dividir o cilindro, a gente chama isso de secções. O que é uma secção? É qualquer intersecção não vazia de um cilindro. Mas a gente pode ter dois tipos de secções. Secções, de uma forma mais coloquial, seria a divisão dele. Por exemplo, aqui a gente tem um plano alfa que está dividido esse cilindro de cima para baixo. Ao meio, está dividido ao meio de cima para baixo. Então, como é que vai ficar essa secção? Se a gente for parar para pensar bem, se a gente for dividir isso aqui no meio, vai ter... Eu vou tentar até desenhar essa figura em 3D. Voltando, não consegui desenhar, mas eu achei uma figura. Se a gente for dividir esse cilindro ao meio de cima para baixo, a gente vai obter esse semicilindro com essa secção aqui. O que é a secção? É a intersecção que, juntando as duas figuras, vai ser aquilo em comum. Ou seja, aquilo que a gente tem em comum é essa parte aqui, pintada de azul. Isso aqui a gente vai dar o nome de secção meridional.
Vou colocar aqui. Essa daqui vai ser a... Diminuir aqui. Agora, no segundo caso, eu vou até fazer nessa figura aqui. A gente vê que tem um plano A cortando no meio. Esse realmente é no meio. O cilindro. A gente pode perceber que a intersecção que está presente nesse plano é justamente esse círculo aqui. Dividido ele em dois cilindros iguais. Então a gente vai chamar de secção transversal. De forma bem resumida, a gente vai cortar um cilindro. Cortou ele ao meio, de cima para baixo, e viu que formou uma intersecção quadrada ou retangular. Quadrada se for um cilindro equilátero. Mais pra frente a gente vai ver isso. Mas enfim, cortou ao meio, de cima para baixo, e viu que saiu uma intersecção quadrada ou retangular, é secção meridional. Cortou ao meio e viu que a intersecção é somente um círculo, a gente chama de secção transversal. De forma bem resumida, é isso. Vamos agora para os dois tipos de cilindro. Qual a característica de cada um? Primeiramente, vamos sempre lembrar que os tipos deles vão basear conforme a geratriz e a altura. Em um cilindro reto, a gente vai perceber que a geratriz é a mesma coisa da altura. Geratriz, vou colocar aqui, 50, é igual à altura. Isso aqui é o cilindro reto. Por exemplo, eu vou até escrever aqui a altura de outra cor para mostrar como seria. A altura aqui, como é que seria nesse cilindro reto? A altura, ela viria daqui até aqui, mais ou menos. Essa aqui seria a nossa altura. Como é que seria nossa geratriz, então? Geratriz seria isso aqui. Poderia também ser isso aqui. Mas veja, aqui ela não está aliada com a altura. Mas se você for dando uma rotação nela, você vai ver que ela vai possuir a mesma altura que essa geratriz daqui, essa primeira que a gente fez, tinha. Se a gente for dando uma volta nela. Isso aqui também é a geratriz com a mesma altura. Ou essa é outra geratriz. Isso aqui é outra geratriz. Bom, e o cilindro reto, o próprio nome já diz, ele vai ser reto. A gente vai chamar isso aqui de cilindro reto. E quando a geratriz for maior que a altura, ou diferente, maior no sentido que eu digo dela estar inclinada, diferente da altura, a gente vai chamar de cilindro oblíquo. Uma fácil identificação. Se o cilindro ele estiver retinho, é porque ele é cilindro reto. Se ele estiver inclinado para um lado ou para o outro, a gente chama de cilindro oblíquo. Eu vou demonstrar aqui como seria a altura e a geratriz nesse cilindro oblíquo. A geratriz, né, como a gente sabe, que é a união das duas bases, os segmentos de reta que unem as duas bases circulares. Poderia ser isso aqui
até aqui, isso aqui até aqui, isso aqui até aqui. A altura, como é que seria? Eu vou apagar aqui do exemplo da esquerda pra gente ver. Como é que seria a nossa altura? A altura seria daqui até aqui em cima. Veja que é diferente, ó. Se a gente for parar para analisar a altura, ela condiz em linha reta. A geratriz não. Ela está formando, como o próprio nome já diz, ela está formando um ângulo oblíquo em relação à nossa base. Fazer aqui o raio. Isso aqui é um ângulo. Veja que ele forma um ângulo oblíquo. E, no primeiro caso do cilindro reto, a altura, que agora eu estou representando, que eu vou representar agora em azul, no cilindro reto, ela vai formar um ângulo de 90 graus com a base. Isso é uma das características de cada um deles. Agora eu vou citar aqui uma observação importante. Pode ser que em determinados casos venha falando na questão sobre cilindro de revolução. É a mesma coisa que o cilindro reto. Vou até colocar aqui, cilindro de revolução. Por que revolução? Revolução é a mesma coisa de rotação. Até para descrever. Imagine que a gente tem aqui uma linha. Isso aqui seja um papel. Deixa eu colocar aqui mais. O que é uma rotação? De 360 graus. A gente vai dar uma revolução. O que é uma revolução? É uma volta. Então a gente vai vir com isso aqui, dando uma volta de 360 graus. E voltei com esse papel para o mesmo lugar. A mesma coisa, ao mesmo tempo que eu der essa rotação, que no caso é a revolução aqui em cima, eu também vou ter a mesma revolução aqui embaixo. E se a gente for unir, a gente vai perceber que ele vai formar um cilindro reto. Por isso que é chamado também de cilindro de revolução. Vou colocar aqui. Revolução.